Você teria coragem de encarar um urso de frente se isso fosse a única chance de sobreviver? Porque em uma floresta densa da América do Norte, dois gigantes estão prestes a se encontrar: o urso preto e o urso pardo. E diferente do que muita gente pensa, essa não é uma luta simples de quem é maior ganha. Tem estratégia, comportamento, território e um detalhe que quase ninguém sabe pode virar completamente o resultado dessa batalha. Agora, antes de decidir qual deles venceria, responde mentalmente: se você estivesse sozinho numa trilha e um urso enorme aparecesse entre as árvores, você saberia dizer se é um black bear ou um brown bear? Porque errar essa identificação na vida real pode ser a diferença entre fazer a coisa certa ou tomar a pior decisão possível. Capítulo 1. Dois ursos. Um cenário de tensão. Imagina isso. Final de tarde. Floresta conífera, troncos caídos, cheiro de terra molhada. Um cervo jovem acabou de ser abatido e está largado perto de um rio. O primeiro a chegar é um urso preto. Ele fareja, olha em volta, começa a comer. Mas a poucos metros dali, entre as sombras, um urso pardo se aproxima em silêncio. Aqui a pergunta é direta. Num confronto por comida, território e dominância, quem leva melhor? O ágil e ousado urso preto, ou o massivo, poderoso e temperamental urso pardo? Muita gente acha que é fácil. O pardo é maior, então acabou. Só que, se você ficar comigo, vai ver por que o tamanho é só metade da história. Comportamento, tipo de floresta, estilo de luta e até a forma como cada um reage ao ser surpreendido podem mudar totalmente o resultado. E tem mais. Nesse duelo, o ser humano também entra na equação, mesmo que não queira. O aumento de encontros com ursos por causa de trilhas, acampamentos e lixo humano muda o jeito que esses animais agem. Em outras palavras, nossa presença influencia quem domina qual área e até quem está mais disposto a arriscar um confronto. Daqui a pouco a gente volta para essa cena do cervo. Mas antes, você precisa entender quem são, de verdade, esses dois ursos da floresta. Capítulo 2. Quem é o Black Bear de verdade? Quando falam urso preto, muita gente imagina um monstro agressivo, sempre pronto para atacar. Mas, na vida real, o Black Bear, ou urso preto americano, é muito mais o sobrevivente oportunista do que um lutador kamikaze. Ele vive em florestas densas, muitas vezes com bastante vegetação, onde pode se esconder com facilidade. Adultos costumam pesar entre 90 e 270 quilos, dependendo da região e da alimentação. Mas a maioria fica bem abaixo do limite máximo. Comparado ao urso pardo, ele é menor, mais leve e incrivelmente mais ágil. Agora vem um detalhe que pega muita gente. Nem todo urso preto é preto. Alguns são marrons, canela, até meio loiros. Então, só olhar a cor não resolve nada. O formato do corpo ajuda mais. O urso preto tem um focinho mais reto, as orelhas mais pontudas e, principalmente, não tem aquela grande corcova muscular nos ombros que o urso pardo tem. Em comportamento, o Black Bear é, na maior parte do tempo, um calculista. Ele prefere evitar brigas diretas. Se sentir que vai perder, ele sobe em árvores com uma facilidade absurda. É um excelente escalador, bem melhor que o urso pardo. Isso dá a ele uma vantagem enorme em florestas fechadas. Ele pode fugir para cima e não só correr para a frente. Mas não se engane, um urso preto encurralado, principalmente uma fêmea com filhotes, pode ser violento e extremamente perigoso. Em ataques a humanos, o urso preto costuma ser mais predatório. Isso vai voltar com força quando a gente comparar o estilo de luta dele com o do urso pardo. Capítulo 3. O dominador de vales. Urso pardo. Agora, se o urso preto é o sobrevivente oportunista, o urso pardo é o tanque de guerra da floresta. Em muitas regiões da América do Norte, o que chamam de brown bear pode ser urso pardo, grizzly ou variações regionais, mas todos compartilham algumas características bem claras. Primeiro, o tamanho. Um urso pardo adulto pode facilmente passar dos 270 quilos, chegando perto ou acima dos 400 em algumas áreas ricas em alimento, como regiões de salmão. Ele é mais robusto, mais largo, com uma musculatura evidente nos ombros. Aquela famosa corcova nas costas, que não é gordura, é músculo puro, ao contrário do urso preto. O urso pardo não é especialista em subir árvores depois de adulto. Ele até pode tentar,
mas o peso e o corpo menos adaptado tornam isso difícil. Em troca, ele é um corredor assustadoramente rápido em linha reta. Chega a até 50 km/h em curtas distâncias. Imagina algo desse tamanho correndo mais rápido que muitos carros em rua de bairro. Comportamento? A palavra é temperamento. O urso pardo, especialmente as fêmeas com filhotes, é extremamente territorial. Ele é mais propenso a ataques defensivos contra humanos. Aquele tipo de ataque do sai daqui. Você está no meu lugar. Ele nem sempre quer te comer, mas quer que você suma, e não vai economizar força para isso. Se o urso preto é mais calculista, o urso pardo é mais confiante. Ele sabe que é grande, que é forte, e em muitos confrontos por carcaça ou território, outros animais recuam. Isso cria um padrão. O pardo costuma dominar áreas abertas, rios com salmão, vales, enquanto o urso preto recua para áreas mais fechadas e íngremes, onde sua agilidade conta mais. Agora, dá para imaginar que tipo de luta teríamos num terreno montanhoso versus uma planície perto de um rio, né? Capítulo 4. O campo de batalha importa. Floresta, montanha e rio. Se você ainda está comigo, agora vem a parte que quase todo mundo ignora quando fala de quem ganharia na briga. O cenário. A floresta não é só o palco. É praticamente o terceiro competidor nessa história. Pensa em 3 tipos de cenários diferentes. Primeiro, uma floresta densa, úmida, cheia de árvores altas, troncos caídos, arbustos e desníveis. Esse é o ambiente dos sonhos do urso preto. Ele consegue se esconder, pode escalar se precisar. Consegue manobrar rápido entre as árvores. O urso pardo, mais pesado, tem força bruta, mas perde um pouco da manobrabilidade. Segundo cenário, uma área mais aberta, perto de um rio ou clareira, com menos árvores e mais espaço para correr. Aqui o jogo vira. O urso pardo pode usar a velocidade em linha reta e a massa corporal como uma espécie de ariete, partindo para cima do oponente com um impacto físico devastador. Terceiro cenário, uma encosta íngreme, com rochas, barrancos e árvores espaçadas. Esse é um meio-termo, mas ainda tende a favorecer a agilidade do urso preto. Ele pode subir mais rápido, desviar, usar a gravidade a seu favor, enquanto o urso pardo tem que calcular melhor os movimentos para não se desequilibrar. Isso significa que, num Forest Bears Face-Off real, a resposta não é simplesmente o pardo vence sempre. Em uma floresta fechada, o urso preto pode evitar o confronto direto, dar o adversário, enganar, usar árvores e até abandonar a disputa se a comida não for essencial. Mas tem um detalhe tenso, e quando o urso pardo está com fome, em baixa de alimento, e invade áreas que antes eram mais usadas por ursos pretos, é aí que ocorrem os encontros mais perigosos entre as duas espécies. Guarda isso. Ambiente define se a luta vai ser de impacto ou de esquiva. Já já a gente volta para a cena do cervo e coloca isso em prática. Capítulo 5. Ferramentas de combate. Garras, mordidas e táticas. Agora, vamos abrir a caixa de ferramentas de cada urso. Em uma luta real, não é só quem é maior, mas como esse arsenal é usado, começando pelas garras. Ursos e pardos têm garras longas, curvas, ideais para cavar e também para desferir golpes brutais. Um golpe de pata de urso pardo pode quebrar ossos, rasgar pele e causar danos profundos. As garras do urso preto são menores e mais curvas, perfeitas para subir em árvores e manipular objetos. Em combate, ainda são perigosas, mas o pardo leva vantagem no alcance e na força do golpe. Agora, a mordida. Ambos têm mandíbulas poderosas, mas o urso pardo geralmente tem um crânio mais robusto e uma força de mordida potencialmente maior. Isso significa capacidade de esmagar ossos, especialmente em caça grande. Em uma luta corpo a corpo, uma mordida bem encaixada de urso pardo pode ser fatal. Só que aqui entra estratégia. O urso preto é mais rápido e costuma ser mais esquivo. Ele não quer ficar travado em um abraço mortal com um urso pardo. Se for forçado a isso, está em grande desvantagem. Então, o estilo ideal dele é de aproximações rápidas, tentativas de intimidar, às vezes mordidas rápidas, e se a coisa complica, fuga. O urso pardo, por outro lado, confia na pressão. Ele avança, tenta dominar com peso, usar o próprio corpo para derrubar o adversário, grudar, imobilizar e aplicar golpes de garra e mordida com o oponente já em desvantagem.
Se você está achando isso quase como comparar um lutador de boxe pesado com um lutador de MMA mais leve, está no caminho certo, peso bruto contra mobilidade. Lembra? Em lutas entre animais selvagens, raramente existe segundo round. Muitos confrontos acabam em demonstração de força e recuo, sem luta total. Mas quando estoura de verdade, o estrago é grande. Segura essa pergunta. Se a luta começar a curta distância, quem tem mais chance de fazer o primeiro movimento decisivo? A resposta não é tão óbvia quanto parece. Capítulo 6. Psicologia do urso. Quem recua primeiro? Agora entra um fator que escapa completamente de quem só olha para tamanho. Psicologia animal. Em confrontos reais na natureza, a maioria dos animais prefere evitar ferimentos graves, mesmo que isso signifique abrir mão de comida. Uma pata quebrada pode ser sentença de morte. O urso preto, uma espécie, desenvolveu uma estratégia de sobrevivência muito ligada à evasão. Ele tem mais tendência a subir em árvores, a recuar, a fugir de conflitos com animais maiores, como o próprio urso pardo. Em áreas onde os dois coexistem, é comum o urso preto ser mais ativo em horários ou locais ligeiramente diferentes, justamente para minimizar encontros. O urso pardo, por outro lado, costuma ser o bully do território. Ele rouba carcaças de outros predadores, como lobos, e não pensa duas vezes em se aproximar de fontes de comida disputadas. Ele confia na intimidação, postura ereta, rosnados profundos, avanços falsos. Muitas vezes, só isso já é suficiente para o urso preto decidir. Não vale a pena. Mas tem uma exceção muito importante. Quando o urso preto está em modo predatório, especialmente machos adultos que aprenderam que podem caçar alces, cervos, ou até, em casos raros, atacar humanos de forma deliberada. Nesses momentos, ele não está só se defendendo, ele está no papel de agressor. E um agressor focado pode surpreender até um animal maior. Ainda assim, em cenários típicos de florestas onde as duas espécies se encontram, quem costuma recuar primeiro é o urso preto. O pardo sabe disso, ou melhor, aprendeu isso ao longo de milhares de interações evolutivas. Por isso, a atitude inicial geralmente pende para o lado mais confiante, que é o urso pardo. Só que essa confiança tem um custo. Ela leva o urso pardo a arriscar aproximações mais ousadas, e em situações específicas isso pode sair caro. Daqui a pouco vamos montar um cenário extremo em que essa confiança pode virar fraqueza. Capítulo 7. Dieta e energia. Quem luta melhor com o tanque cheio? Você já tentou treinar, correr ou brigar depois de um dia inteiro sem comer direito? O corpo não responde igual. Com os ursos, a gestão de energia é ainda mais crítica, especialmente porque eles vivem ciclos anuais de engorda e hibernação. Tanto o urso preto quanto o urso pardo são onívoros. Eles comem frutas, raízes, insetos, carniça e carne fresca, quando podem, mas a proporção varia. Em muitas áreas, o urso pardo tem acesso privilegiado a grandes fontes de proteína e gordura, como salmão. Isso permite que ele atinja pesos impressionantes antes da hibernação. O urso preto, muitas vezes, depende mais de vegetais, frutas e pequenos animais, principalmente em áreas onde compete diretamente com o urso pardo. Isso significa que em certas regiões, o urso pardo entra na temporada de confrontos bem mais pesado e com mais reservas de energia. Agora pensa no seguinte: uma luta dura que envolva perseguição, golpes, ferimentos, pode gastar uma quantidade brutal de energia. Um urso mais pesado e melhor alimentado aguenta mais tempo, suporta mais lesões sem morrer de fome depois, e se recupera melhor. Mas, como se fosse uma reviravolta, essa mesma gordura extra pode prejudicar a capacidade de manobra em terrenos íngremes ou muito acidentados. Enquanto isso, um urso preto mais leve, em boa forma, consegue se mover com uma velocidade surpreendente, subir árvores, descer barrancos e escapar de situações que um pardo simplesmente não teria como resolver sem cair ou se machucar. Então, em termos de tanque de energia, o pardo costuma estar mais preparado para aguentar pancada. Mas em termos de eficiência de movimento, o preto leva vantagem em ambientes que exigem a agilidade extrema. Agora guarda isso. Um urso pardo bem alimentado perto de um rio não é o mesmo urso pardo exausto num final de inverno. O momento do ano muda drasticamente o desequilíbrio de forças. E se a luta entre eles acontecer justamente num desses momentos críticos? Capítulo 8. Encontros reais. Quando eles realmente se encontram. Se você ainda está comigo,
Agora vamos entrar na parte que todo mundo quer saber. Isso acontece mesmo? Ursos pretos e ursos pardos realmente brigam entre si? Ou é só imaginação de documentário? Sim, acontece. Em regiões onde os territórios se sobrepõem, como partes do Alasca, Canadá e algumas áreas do noroeste dos Estados Unidos, há relatos e evidências de encontros diretos entre as duas espécies. Em muitos casos, esses encontros são resolvidos sem sangue, aproximação, posturas de ameaça, vocalizações e um recuo rápido, quase sempre do lado do urso preto. Mas há registros de ursos pardos matando ursos pretos, geralmente em disputas por comida ou por causa de sobreposição de território. Na maioria das vezes, o pardo é o agressor e o preto é a vítima. Lembra da nossa cena inicial com o cervo abatido? Esse é o tipo de situação perfeita para conflito. Por outro lado, é muito mais raro encontrar registros de urso preto matando urso pardo. Não que seja impossível, especialmente se envolver indivíduos jovens, doentes ou muito debilitados, mas não é o padrão. Outro ponto interessante: em áreas com forte presença humana, as coisas mudam um pouco. Ursos pretos podem se aproximar mais de áreas urbanas, lixeiras, acampamentos, e às vezes conseguem evitar ursos pardos simplesmente ocupando um nicho humano que o pardo evita inicialmente. Mas, conforme os ursos pardos vão se acostumando com a presença humana, esse refúgio do urso preto desaparece. Então, sim, o Forest Bears Face-Off não é só uma fantasia. Existe, e o placar, na maior parte dos casos documentados, pende fortemente para o lado do urso pardo. Mas ainda falta uma coisa: montar um duelo hipotético ideal, com tudo que você já aprendeu até agora, e ver como essa luta poderia se desenrolar passo a passo. Capítulo 9. Simulação 1. Confronto na clareira. Vamos voltar para a cena inicial, mas agora com todos os detalhes. Final de tarde, clareira perto de um rio. No chão, o corpo de um cervo recém-abatido, provavelmente por um lobo ou até pelo urso preto. Tanto faz, o urso preto chega primeiro, começa a se alimentar, tenso, sempre olhando em volta. Poucos minutos depois, surge o urso pardo, maior, pesado, descendo pela encosta em direção à clareira. Ele já sentiu o cheiro da carcaça. E agora, também vê o urso preto. Microgancho. Nesse cenário, você acha que o urso preto tenta lutar ou simplesmente corre? O urso pardo se aproxima em linha reta, postura firme, orelhas levemente para trás. Uma mistura de curiosidade e intimidação. Ele solta um som grave. Não exatamente um rugido, mas um aviso. Sai do meu caminho. O urso preto, ao perceber o tamanho do intruso, precisa decidir em segundos. Continuar comendo, tentar intimidar ou recuar. Na maioria das situações reais, a escolha seria recuar. Ele poderia até parecer bravo por alguns segundos, erguer a cabeça, bufar, talvez até dar uns passos para frente. Mas, ao ver que o pardo não recua, o instinto de autopreservação falaria mais alto. O urso pardo se aproxima da carcaça com confiança. Se o urso preto insistisse, provavelmente tentaria ataques rápidos pelas laterais, mas correria o risco de ser agarrado ou atingido por um golpe de pata devastador. Um único golpe bem encaixado do pardo pode abrir o flanco, quebrar costelas ou deslocar a coluna. Uma luta franca na clareira, sem árvores próximas para o urso preto escalar. E com pouco espaço para manobras, o urso pardo tem a vantagem esmagadora. Peso, força e coragem de avançar fariam com que a luta terminasse rápido e de forma brutal para o urso preto, caso ele não recuasse a tempo. No mundo real, quase sempre, o urso preto escolhe viver para brigar outro dia. Mas, e se a gente mudar o cenário completamente? Capítulo 10. Simulação 2. Emboscada na encosta íngreme. Agora imagina outra situação. Início da primavera, neve derretendo, encosta íngreme de montanha, cheia de árvores grandes e rochas. Um urso pardo jovem, magro do final do inverno, explora a área em busca de qualquer fonte de alimento. Ele está fraco, com reservas de gordura baixas. Mais acima na montanha, um urso preto adulto, em melhor condição física, já se adaptou ao terreno. Ele conhece aquela encosta. Sabe onde estão as árvores que pode escalar rapidamente, onde o solo cede, onde há rochas soltas. O urso pardo segue rastros de cheiro e encontra restos de comida deixados ali pelo urso preto. Ele começa a vasculhar e o urso preto aparece,
descendo por um tronco caído, observando de cima. Dessa vez, a posição inicial é do urso preto. Ele está em vantagem de terreno. Se quiser lutar, pode descer com mais controle, atacar por cima, usar a gravidade a seu favor. O urso pardo, mais fraco, teria que tentar subir a encosta em um ângulo ruim, com chance de escorregar. Se o urso preto estiver em modo territorial ou predatório, ele pode testar o pardo. Aproximações rápidas, ataques e recuos. Um golpe bem encaixado no focinho ou nos olhos do pardo pode desestabilizá-lo. E se o urso pardo perder o equilíbrio, pode rolar pela encosta, se machucar seriamente, quebrar ossos ou sofrer lesões internas. Mesmo assim, em combate direto corpo a corpo, o urso preto tem muito mais chance de evitar a luta ou transformar um confronto direto em uma série de ataques táticos com fuga, quase como um guerrilheiro em terreno montanhoso. Mesmo assim, mesmo aqui, em caso de confronto físico total e prolongado, as estatísticas ainda estão mais do lado do urso pardo. O que muda é o seguinte: nesse cenário, o urso preto tem muito mais chance de sair vivo, seja recuando de forma inteligente, seja causando danos suficientes para o pardo desistir. Agora, com essas duas simulações na cabeça, clareira e encosta, dá para responder com mais segurança. Em que condições o urso preto realmente poderia vencer um urso pardo? Capítulo 11. Em quais cenários o urso preto poderia levar a melhor? Se você ainda está aqui, agora vem uma das partes mais interessantes, as exceções. Em teoria, em alguns poucos casos extremos, o urso preto poderia sair vencedor de um confronto com um urso pardo. Mas, para isso, vários fatores teriam que se alinhar. Primeiro, condição física. O urso preto teria que estar em excelente forma, bem alimentado, ágil, e o urso pardo teria que estar debilitado, doente, muito magro depois de uma hibernação difícil, velho ou muito jovem. Segundo, terreno. Uma área íngreme, florestal, com muitas possibilidades de manobra e árvores acessíveis. Se o urso preto puder controlar a distância, escolher ângulos, atacar e recuar, ele reduz o impacto da força bruta do pardo. Terceiro, motivação. O urso preto precisaria estar motivado ao extremo, defendendo filhotes, um recurso de comida crítico, ou, em casos raríssimos, em comportamento realmente predatório, enxergando o pardo debilitado como presa. Mesmo reunindo tudo isso, a luta ainda seria extremamente arriscada para o urso preto. A verdade crua é que, biologicamente, ele não foi projetado para lutar de igual para igual com o urso pardo. Ele evoluiu para conviver, evitar, recuar e sobreviver por inteligência de comportamento, não por dominância física. Essa é a grande reviravolta. O urso preto vence muito mais fugindo das brigas certas do que ganhando lutas diretas. E isso, na natureza, é tão vitória quanto derrubar o oponente. Ele continua vivo, se alimenta, se reproduz. No fim das contas, é isso que importa na lógica evolutiva. Então, respondendo de forma honesta, sim, um urso preto pode vencer um urso pardo em condições muito específicas. Mas na maioria esmagadora dos confrontos físicos diretos, especialmente em campo aberto, o favorito é, sem dúvida, o urso pardo. Capítulo 12. E o ser humano nessa história. Como sobreviver a cada um. Agora vamos virar a câmera para o outro lado. Você, porque, embora a luta entre urso preto e urso pardo seja fascinante, a pergunta que realmente importa para quem entra na floresta é: o que eu faço se encontrar um deles? E aqui vem um detalhe chocante. O procedimento recomendado pode ser diferente dependendo se você está lidando com um urso preto ou um urso pardo. Regra geral básica, que nunca muda. Evitar encontro é sempre a melhor opção. Fazer barulho na trilha, manter comida bem armazenada, nunca se aproximar de filhotes, nunca tentar alimentar um urso. Mas se o encontro acontecer com o urso pardo, especialmente em ataques defensivos, como fêmeas com filhotes, especialistas muitas vezes recomendam se fazer de morto em certos tipos de ataque, protegendo a cabeça e o pescoço. Se o ataque for claramente defensivo e não predatório, o objetivo do pardo, nesse caso, é te neutralizar como ameaça, não te consumir. Já com o urso preto, a coisa muda. Ataques de urso preto têm maior chance de serem predatórios. Nesse tipo de situação, a recomendação típica dos especialistas é lutar de volta com tudo. Pedras, paus, socos, qualquer coisa. Nunca se fazer de morto diante de um urso preto em ataque predatório. Isso é essencial.
Identificar a espécie pode mudar sua melhor estratégia de reação. Aquela dominância do urso pardo sobre o urso preto não significa que o pardo é sempre o mais perigoso para humanos em todos os tipos de encontro. Cada espécie representa um tipo de risco diferente, com estilos de ataque distintos. Capítulo 13. O veredito. Quem vence o Forest Bears Face-Off? Depois de tudo isso, anatomia, comportamento, terreno, psicologia, simulações. Vamos direto ao ponto. Numa luta direta em condições medianas, entre um urso preto adulto saudável e um urso pardo adulto saudável, quem é o favorito? O urso pardo. Ele leva vantagem em peso, força, alcance de garras, robustez física e, na maioria das vezes, em atitude. Os registros reais de confrontos entre as espécies confirmam isso. O pardo tende a intimidar, dominar e, se a luta avança, vencer. O urso preto não é um perdedor. Ele simplesmente joga outro jogo. Ele é o mestre da evasão, da adaptação, do uso inteligente do ambiente. Em vez de apostar tudo em força bruta, ele aposta em flexibilidade e em saber escolher suas batalhas. Isso cria um contraste muito interessante. O urso pardo vence mais duelos. O urso preto sobrevive evitando os duelos errados. E essa, talvez, seja a maior lição escondida nessa comparação. Nem sempre o mais forte é o mais bem-sucedido. Na natureza e na vida, muitas vezes quem vence é quem sabe quando brigar e quando sair de cena. Conclusão. O que você faz com isso agora? Então, na próxima vez que você vir um documentário com Black Bear vs Brown Bear, ou alguém perguntar quem ganharia numa luta, você já sabe que a resposta não é só o maior. Você conhece o contexto, terreno, comportamento, energia, psicologia e até a influência da nossa presença humana nessas disputas. Você também sabe que, se algum dia estiver numa trilha e avistar um urso, identificar se é um urso preto ou um urso pardo não é só curiosidade, pode ser uma questão de segurança. Olhar para a cor do pelo não basta. Reparar na corcova dos ombros, no formato do focinho, no ambiente em que você está, pode fazer toda a diferença. Agora eu quero saber de você. Antes desse vídeo, quem você achava que venceria essa batalha? E depois de tudo isso, sua opinião mudou? Comenta aí embaixo. Se você é Cardinal Time Brown Bear ou Cardinal Time Black Bear. E por quê? Se esse mergulho no mundo dos ursos da floresta te fez enxergar esses animais de outro jeito, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que sempre fala é só correr mais rápido que o urso. A próxima vez que alguém perguntar quem ganha, deixa que você responde com base, com contexto e sabendo que na floresta a verdadeira luta é muito maior do que só quem derruba quem.